Fala galera, beleza? Lenner aqui do canal Contra Golpe. Vou comentar os resultados do UFC 297 nesse vídeo falando da disputa de cinturão dos pesos médios, que foi a luta principal entre Sean Strickland e Dricus du Plessis. E temos o novo campeão dos pesos médios coroado. Sim, Dricus du Plessis acabou levando na decisão dividida nos jurados em uma situação um pouco amarga, já que boa parte dos fãs entenderam que essa luta foi meio que um roubo, que foi um garfo. E será que foi mesmo? Vamos tentar conversar aqui um pouquinho para ver se a gente chega nessa mesma conclusão ou não. Primeiro de tudo que a gente tem que o MMA Decisions, que é quem compila, né, um site que compila de forma muito interessante a maioria das pontuações dos sites especializados, por incrível que pareça, deu vitória ali para o du Plessis na maioria dos seus sites, né? Foi coisa muito apertada, né? Coisa ali de 55% dando vitória para o du Plessis, os outros 45% dando vitória ali para o Sean Strickland. Então, a maior parte dos sites especializados acabou dando vitória para o du Plessis. O que eu discordo, tá? Eu, por incrível que pareça, dei vitória para o Strickland. Apesar de ter achado que o du Plessis era favorito para essa luta, eu vi a vitória do Strickland nessa luta, né? E especialmente alguns rounds que a gente vai ter que comentar aqui. Primeiro de tudo, né, fica muito claro que tem alguns rounds que são claros, né? Eu acho que ninguém vai discutir aqui o primeiro e o quinto sendo para o Sean Strickland, na minha opinião ficou muito claro. O primeiro round ele estava melhor, o Dricus du Plessis não estava conseguindo aplicar toda a sua agressividade, não estava buscando tanto o jogo de solo. Tentou até uma queda ali no finalzinho do round, mas quedar e o Strickland acabou levantando, não teve efetividade nenhuma. E no quinto round, né, o du Plessis estava um pouco mais cansado que o Strickland, na minha opinião, e o Strickland acabou se aproveitando mais. Então, para mim, primeiro e quinto, Strickland de forma muito clara. Pro du Plessis, a gente teve somente um round que, na minha opinião, é certo que a gente pode gabaritar, que é o quarto round, né? Que por incrível que pareça, é onde ele usou talvez o round onde mais utilizou o seu background de wrestling, onde ele conseguiu quedar mais e controlar um pouquinho mais a luta em alguns momentos. E aí a gente tem que discutir o segundo e o terceiro round, que foram os rounds, né? Onde a gente teve ali talvez um pouco mais de discussão e um pouco mais de rounds mais parelhos, né? Entre os dois lutadores. O mais interessante disso tudo é que na papeleta dos juízes, quem deu vitória para o Sean Strickland acabou pontuando esse terceiro round para ele, e quem deu vitória para o du Plessis acabou pontuando esse terceiro round para o du Plessis. Então foi um round, não só um round apertado, que na minha opinião ele e o segundo foram os mais apertados, também na papeleta dos juízes o terceiro foi o round que meio que definiu que o du Plessis acabou levando na decisão dividida. E analisando esses dois rounds, de fato, na minha opinião, foram os dois rounds mais parelhos, né? É bom lembrar um pouquinho dos critérios das regras aqui, para quem não acompanha o MMA há muito tempo. Hoje, pelas regras unificadas, a gente tem grappling e striking efetivo, ou seja, trocação, né, e grappling efetivo. Logo depois a gente tem agressividade e logo depois a gente tem controle de octógono, sendo que são critérios excludentes. O que significa isso? Significa que se grappling e strike efetivo tiver, somente se ele tiver igual, né, basicamente os dois lutadores deram a mesma quantidade de golpes efetivos naquele round, que você pode ir para a agressividade. E você só pode sair da agressividade para o controle de octógono se esses dois anteriores também tiverem muito parelhos, ou seja, é muito difícil chegar no último critério, a luta realmente tem que estar muito equilibrada. E você pega ali o segundo round, você vê que de fato o Strickland estava controlando mais a luta do ponto de vista de dar aqueles seus jabs, dando alguns chutes ali, mas a luta no final do round, tanto ela quanto no terceiro, terminaram de forma muito apertada do ponto de vista de golpes significativos aplicados por ambos os atletas. Uma margem de vitória bem baixa para um ou para outro ali. E quando você olha isso e usando as regras, você vai para o outro quesito que é a agressividade. E aí no segundo round, eu acho que o du Plessis foi um pouco mais agressivo de fato. Ele que estava tentando buscar finalizar a luta com os golpes mais potentes, com golpes mais abertos, né? E o Strickland mais trabalhando ali no jab. Então, sendo justo também, mesmo vendo a vitória do Strickland, eu consigo dar o segundo round para o du Plessis, apesar que, repito, round muito apertado. E aí vamos para o terceiro, que foi que gerou essa controvérsia entre os juízes. Nele, muito sinceramente, eu vi vitória do Sean Strickland, tá? Eu achei que o du Plessis, não que ele cansou totalmente, que ele não estava também totalmente morto nos últimos rounds, mas eu vi que ali ele estava começando a ficar um pouco frustrado. O seu jogo de strike não estava funcionando como ele esperava que fosse funcionar, e o Strickland estava se capitaneando muito em cima disso, né? E eu achei que ele não conseguiu aplicar naquele terceiro round, talvez a agressividade que ele aplicou no terceiro, e o Strickland eu acho que se aproveitou um pouco mais. Então eu, particularmente, vi vitória do Strickland no primeiro, no terceiro e no quinto round, sendo muito sincero, dá para ver até primeiro, segundo, terceiro e quinto, se você for muito, né, ali no raio do Strickland, e vi ali o segundo e o quarto para o du Plessis. Então,
Lene, foi garfo, foi um roubo absurdo? Gente, é muito difícil falar isso. Eu acho que eu já vi roubos, né, e garfos muito mais absurdos que esse, tá? É por isso que eu não gosto, talvez, de usar esse termo, porque existem decisões muito mais absurdas e fora da realidade do que dessa noite, né? Você vê ali que, usando critérios ali, daria até para dar realmente alguns rounds a mais ali para o Du Plessis, como a maioria dos sites especializados deu, e alguns juízes, né, 2 juízes no caso especificamente, viram. Então, eu sei, é foda quando você vê uma injustiça dessa acontecendo, mas eu não gosto de usar a palavra gafe e roubo, porque eu acho que ela é muito pesada, e quando está dentro de alguma margem, pelo menos ali de interpretação, eu acho que é um pouco exagerado falar disso. Eu acho que foi injusto, isso aí eu não acho que é fato, foi injusto, eu acho que o melhor lutador dessa noite, quem merecia vencer, não venceu, que foi o Sean Strickland, mas enfim, vamos falar um pouquinho do combate em si. O Sean Strickland fez o jogo que ele fez contra o Israel Adesanya, que está funcionando muito bem. Aquele jogo meio lateral, usando seu ombro, usando seus jabs, que é um jogo difícil realmente de fazer conectar. O Du Plessis, eu achei que ele fosse conseguir aproveitar mais a sua agressividade e não conseguiu capitanear em cima daquilo ali. Ele não estava conseguindo fazer funcionar. E na minha opinião, o Du Plessis jogou errado. Ele quedou muito pouco, ele tentou muito pouco a queda. E como eu falei, por incrível que pareça, no quarto round, que foi onde ele teve, na minha opinião, o round mais certo para ele, foi onde ele quedou mais, onde ele controlou mais o Strickland no solo, né? Nos outros rounds ele tentou uma queda bem pontual, o Strickland levantou rápido, ele desistiu. E ele vendo que ele estava levando talvez a pior na trocação, porque estava muito claro que o Sean Strickland estava conectando bem, ele não tentava buscar, ele não tentava variar o jogo dele. Então, apesar dele ter levado isso na decisão dividida, que na minha opinião não foi justa, ele arriscou demais. Ele não jogou um jogo de forma mais completa, que foi onde eu apostei que ele brilharia mais. Na minha opinião, não brilhou, né? Ele tentou jogar um jogo até muito mais unilateral do que ele deveria. E o Strickland estava melhorando, estava ficando cada vez melhor no jogo de trocação. Então, eu acho que o Du Plessis conseguiu uma vitória ali, e eu acho que não foi pelo seu QI de luta dentro desse combate. Ele meio que deu uma sorte ali que alguns juízes viram mais ali para ele, porque do ponto de vista de estratégia, para mim o Strickland foi muito melhor. O Du Plessis não soube usar todas as ferramentas à sua disposição de forma estratégica. Último ponto, o próprio Dana White viu vitória para o Sean Strickland. Na opinião dele, chegando no quinto round, ele estava marcando 2-2 e ele viu vitória para o Strickland. Normalmente, quando é alguém que o Dana White gosta, ele costuma dar um revanche imediato quando ele tem esses posicionamentos, né, que ele discorda do resultado final. Mas a gente sabe que o Sean Strickland não é o seu menino dos olhos de ouro. Então, enfim, precisamos discutir qual vão ser os próximos passos dessa categoria, mas eu não vou gravar nesse vídeo, ele já está muito longo. Vou gravar um vídeo separado, especificamente comentando sobre quais são os meus prognósticos, quem será a primeira defesa de cinturão do Du Plessis, e deve sair em breve para vocês. Então já se inscreve no canal, liga o sininho para as notificações. E vocês, o que acharam dessa luta? Foi garfo, foi roubo, foi injusto? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, quem levou esse combate. Um abraço, até a próxima.